Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para o Café com a ANER. Meu nome é Demétrios. Hoje, excepcionalmente, eu vou substituir a Regina Bucco. Ela está em Brasília, foi convocada para algumas atividades por lá e pediu o nosso apoio para conduzir essa edição do Café. E hoje nós temos a honra de receber o Alberto Jorge, é a segunda participação dele aqui nesse programa do Café com a ANER, né? Já esteve com a gente, acho que há um pouco mais de um ano. Ele é o CEO da Trust Control, e ele vai falar sobre segurança digital e as novidades que ele conseguiu captar ali na RCA Conference 2024. A RCA Conference é um evento global na área de segurança cibernética que reúne especialistas, fabricantes e fornecedores de soluções de vários países. Esse evento acontece lá em São Francisco, nos Estados Unidos. E a gente gostaria de passar a palavra aí para você, Alberto, para entender um pouco como funciona a segurança digital e as tendências mundiais, pensando especialmente no nosso mercado aqui de comunicação. A palavra é tua, meu caro. Fique à vontade. Perfeito, Demetrios. Obrigado. Antes de mais nada, só validar se todo mundo me escuta bem, se está bem entendido para todos. Tranquilo? Excelente. Então, pessoal, boa tarde mais uma vez. Já fui apresentado, mas meu nome é Alberto, né? Muitos me chamam Alberto Jorge. Eu estou como CEO da Trust, Trust Control. Trust Control, e aí até vou abrir um material aqui também para falar um pouco desse mercado, de cibersegurança, e na sequência eu quero destacar esses pontos do RSA, que é a feira que a gente chegou agora, né, com muita novidade. Então, antes de mais nada, se vocês puderem me confirmar, se estão vendo a minha tela. Tá tudo perfeito aqui e a projeção Excelente. também, Alberto. Excelente. Então, como eu não estou vendo agora a imagem de vocês, fiquem à vontade para me interromper, tá? Então, às vezes talvez eu não vá conseguir ver alguém com a mão levantada ou alguma coisa do tipo, mas é só me interromper, não tem problema nenhum. Vocês podem tirar qualquer tipo de dúvida, né, ao longo aqui da apresentação. A apresentação é para ser algo mais rápido, mais para que a gente dê um norte aqui. Então, antes de mais nada, falar um pouco da trajetória, minha trajetória, que ela acaba se confundindo aqui com a trajetória da Trust Control, tá? Bom, eu já atuo na área de tecnologia e segurança aí há mais de 20 anos, tá? Na verdade, até um pouco mais, a gente teve um período ali que foi muito de hobby, né? Muito autônomo, mas trabalhando para o mercado, para clientes, negócios, já tem mais de 20 anos, onde a gente fez uma transição de carreira da área de tecnologia para a área de segurança, né? E esse é o primeiro desafio. Quando a gente fala, muitas vezes, da área de tecnologia, né, a segurança acaba ela estando, muitas vezes, dentro da área de tecnologia, né? Mas isso já é uma realidade que, de algum tempo para cá, isso vem sendo transformado, tá? E o porquê disso? Até para que a gente entenda, mas segurança não é uma disciplina de tecnologia? Em alguns casos, sim, em outros casos, não. A gente pode estar falando de segurança, inclusive, fora de tecnologia. Tá? Eu posso estar falando, por exemplo, de segurança física, que não é o foco do nosso papo para hoje, porque a Trust Control ela acabou se especializando um pouco mais em segurança cibernética, né? E aí entra muito do que diz respeito à segurança com a internet, ligado ali na parte de internet, tá? Então, só que é importante trazer essa discussão, porque existem algumas áreas dentro da área de tecnologia que são áreas que a gente entende que ela tem um nível de especialização muito maior, tá? E eu posso citar aqui algumas delas, tá? Então, dentro da área de tecnologia, eu tenho vamos dizer assim, algo que é bem diferente, que chama-se desenvolvimento de softwares, programação, etc. É uma área bem focada dentro da área de tecnologia, tá? Outra área que a gente entende que ela é bem forte é essa área de infraestrutura, suporte ao usuário, suporte às tecnologias. Também ela é uma área, né, que vive praticamente com pernas próprias. Outra área é banco de dados. A gente vê também essa parte de dados, e não só banco de dados, a área de dados de uma forma geral, entra a parte de inteligência artificial, são áreas de especialização. E aí a segurança também, né? A segurança da informação é uma disciplina hoje que a gente se especializa, que ela tem um nível de especialização que ela é muito alto, porque ela é muito profunda a área. Então, esse é o primeiro ponto, que aconteceu ali ali nos primórdios da internet, né, nos anos 2000, ali, o que aconteceu foi que
foi visto, né, que a segurança necessitava de especialização, e também para muitas empresas, porque a gente está falando aqui o grande mote é falar de segurança para empresas, né? E aí, quando a gente fala de segurança para empresas, a gente vê também o que a gente chama de conflito de interesse, tá? Por quê? Porque quando a gente fala da área que ela está muito ligada à segurança, que é essa área de infraestrutura, né, de eu manter a minha operação funcionando, e muitas vezes eu tenho tal de conflito de interesse. Por quê? Porque a infraestrutura, ela muitas vezes ela não está preocupada com segurança, ela está preocupada em operar o negócio de uma forma disponível. Mas será que aquele operação que eu estou buscando para o negócio disponível, aí eu ia falar uma palavra, mas com segurança é sempre difícil falar, ela garante a minha segurança? Porque assim, garantia, sei lá, uma primeira máxima que eu sempre falo com segurança. Não tem bala de prata, então nunca vou conseguir garantir a segurança, né? Mas eu vou ter uma segurança, um risco aceitável para o meu negócio, e sempre ficava aquela briga, né, poxa, mas e se eu investir em segurança, eu vou talvez atrapalhar a disponibilidade, né, e aí é uma área que acabou também tendo, de certa forma, esses conflitos de interesse. Então, visto isso, segurança ela passa a ganhar, já de alguns anos para cá, uma dedicação e uma exclusividade, que ela é importante, tá? Por quê? E aí entra mais uma máxima, né? Que a gente fala muito, isso tem muita área de auditoria, etc. Quem audita não implementa, quem implementa não audita. De novo, eu caio na questão do conflito de interesse, né? Então, como é que eu sou uma segurança que audito e eu mesmo vou lá e implemento, tá? Então, eu não tenho essa questão da segregação e etc. Então, a gente vem, inclusive, de novo, se confundindo aqui com a história da Trust Control, que nós vimos do grupo Lanlink, tá? Que é uma grande empresa de infraestrutura, atua muito fortemente com a infraestrutura. E aí, há mais de 15 anos atrás, 15 anos a Trust está aberta, então, antes disso, a gente teve esse bate-papo interno para discutir o seguinte, qual é o caminho que a gente ia seguir, né? E o caminho que a gente decidiu foi lá atrás, há 15 anos, fazer um spin-off, né? E aí, traduzindo spin-off, nós éramos colaboradores da Lanlink, eu e os meus sócios atuais da Trust, nós éramos colaboradores da Lanlink, em algum momento houve aqui uma decisão e vamos montar um negócio a partir da Lanlink para que ele tenha foco e dedicação na área de segurança. E assim a Trust Control apareceu para o mercado. Então, há 15 anos, eu e mais outros 2 sócios, somos os fundadores, estávamos dentro da Lanlink e vimos essa movimentação de mercado, olhando para a segurança de uma forma mais dedicada, mais exclusiva, e a gente decidiu, também fazer essa aposta. E foi uma aposta que foi muito bacana, porque hoje a gente está colhendo esses frutos, tá? E aí, quando eu falo um pouco mais de segurança, tá? Entrando um pouco aqui até no que a gente faz, até para ficar claro para vocês, né, todos, e aí entrando também nessa questão da história, a gente faz, e aí não se apeguem aqui a gente fala muito da famosa sopa de letrinha, né? Na área de segurança e tecnologia, isso sempre tem esses acrônimos aqui, né? MSSP, MDR, mas eu vou explicar num alto nível, tá? Então, a Trust Control, ela tem 2 focos de atuação, são meio que 2 unidades de negócio que ela tem aqui dentro, que temos aqui dentro da Trust. Uma é esse Managed Security Service Provider, que, explicando um pouco mais, nada mais é do que eu ter como apoiar os nossos clientes, entregando para o cliente algum tipo de controle de segurança, sendo que esse controle, o cliente não precisa se preocupar em ter que comprar o controle, contratar um especialista, fazer treinamento, eu acabo entregando isso como uma oferta de serviço. E aí, sendo um pouco mais específico, eu acho que vai ficar um pouco mais claro, pensem nos famosos antivírus, tá? Hoje, todo mundo tem que ter um antivírus, tá? É meio que básico. Claro que quando a gente vai no mercado corporativo, os nomes antivírus nem são mais usados, tem uma série de outros nomes mais modernos, né, que o pessoal usa, mas na verdade é a minha proteção de endpoint, ou do meu ponto final, ou do meu dispositivo que eu uso para trabalhar, tá? Então, assim, é uma máxima, todo mundo tem que ter endpoint, tá? Muitos ainda estão no modelo de comprar esse endpoint, comprar essa tecnologia, capacitar uma pessoa interna, operar essa tecnologia. E aqui o que a gente faz, como eu já falei, o cliente não precisa se preocupar com isso. A gente entra aí, entrega 100% de serviço. E o MDR, que é de detecção e resposta,
Notadamente para esse primeiro conjunto de serviços, a gente entrega normalmente soluções de proteção. Né? Aí eu falei do antivírus, que é uma tecnologia para proteger, mas existe uma infinidade de outros controles de segurança que eles servem também para proteger. Alguns dos exemplos, eu posso ter, por exemplo, uma proteção no meu e-mail corporativo. E essa proteção ela não vai ser só para evitar eu receber aquela mensagem indesejada, o famoso spam. Mas ela pode me proteger, por exemplo, se eu sou um mega executivo de uma grande empresa, alguém pode ter criado um ataque direcionado para a minha pessoa, para que ele faça com que eu clique naquele link e aí eu vou passar, digamos assim, eu vou iniciar o ataque aqui dentro da minha corporação. Tá? E para que eles fazem isso, quando eles fazem isso, né, na verdade, eles procuram sobre a vida da empresa, sobre a vida do executivo, sobre os amigos, sobre os interesses, para que ele crie algo que é algo que, quando a pessoa estiver lendo o executivo, ele vai achar que foi para ele, né? Porque hoje em dia, as tecnologias, os controles mais tradicionais, eles acabam bloqueando essas mensagens que eu chamei de spam. Agora, uma mensagem mais direcionada, que ela é feita para você, aí não é qualquer tecnologia. Existem alguns controles mais exclusivos que acabam conseguindo proteger. Então, falei um pouco dessa questão da proteção, tá? Mas eu já falei há pouco tempo, na área de segurança a gente fala muito, não tem bala de prata. Ou seja, eu não posso pensar que a minha segurança é 100%. Aliás, a máxima que nós usamos também aqui é eu tenho que admitir que um dia eu vou sofrer uma violação. Eu tenho que entender que isso faz parte do meu negócio, eu sofrer uma violação. E o que é uma violação? É um incidente, é alguém, por exemplo, conseguir um acesso indevido ao meu ambiente, tá? De repente, esse acesso indevido, ele pode não representar um vazamento de dados, tá? Porque até eu acessar o ambiente e vazar um dado, eu posso ainda ter um caminho longo para isso. Mas aquilo é uma violação. Ou seja, se eu conseguir entrar dentro de um ambiente, mesmo sem fazer nenhum tipo de vazamento, eu acabei tendo uma violação no meu ambiente. E aí que o grande lance é como é que eu consigo identificar de uma forma muito rápida que eu fui violado, para fazer com que aquela violação inicial não se transforme em um incidente crítico mais na frente. Como eu falei, o atacante, quando ele entra no ambiente, existem algumas... Esse número vem reduzindo por conta, principalmente, da inteligência artificial, e é um tema legal que eu quero falar logo depois dessa apresentação, que são as informações que eu trouxe para o RSA. Mas, assim, existem alguns institutos que eles trazem que o tempo entre um acesso inicial a um ambiente computacional e a exfiltração de dados, vazamento de dados, ele gira na média de 100 dias. O que eu estou querendo dizer com isso? É que um atacante, quando ele entra num ambiente corporativo, ele fica muitas vezes ali, muitos dias, na média de 100 dias, até ele conseguir o que ele quer. Por quê? Porque, como eu falei, às vezes eu só acessar um ambiente não quer dizer que eu tenho o dado que eu preciso. Eu tenho que usar aquela primeira invasão, vamos chamar assim, como uma ponte para realizar outras coisas. E até onde eu chegar, onde eu quero, que normalmente, olhando com a ótica do atacante, eles vão querer chegar normalmente no banco de dados, né, que é onde tem as informações estruturadas da empresa, ou mesmo em algo um servidor de arquivos, né, um ambiente que eu tenho arquivos. Hoje você tem uma série de plataformas de nuvens que provê, né, esse armazenamento de arquivos, OneDrive, Dropbox, que mudou até o nome recente, né, o próprio Google também, Google Drive, né? Então, o atacante, ele quer isso. Então, esse trabalho de detecção e resposta, né, que é a sopa de letrinha MDR, ele é uma forma como nós conseguimos detectar um incidente e responder de uma forma rápida para evitar que ele se transforme realmente num grande problema para a organização, tá? Bom, acho que daqui é um pouco disso, tá? Que eu queria mostrar. Os outros temas, eu acho que a gente pode passar aqui, porque eles são muito mais a falar um pouco do meu negócio. Mas aqui é onde eu quero me concentrar. Opa, alguma pergunta? Não, por enquanto não, Alberto. Tem algumas aqui, mas eu vou deixar você entrar no tema central aí para fazê-las, tá? Perfeito. Então,
para a gente operar, né, esses serviços de segurança, a gente fez um grande investimento, que é a montagem de mais uma sopa de letrinha de um SOC, né, ou Security Operations Centers, do inglês, ou trazendo para o nosso português, Centro de Operações de Segurança. Aqui é onde a mágica acontece, né? Então, dentro dessa área do meu centro de operações, eu tenho a equipe que está operando as tecnologias, eu tenho o meu ambiente computacional, que é onde eu uso tecnologias para prestar o meu serviço, e diga-se de passagem, isso é muito importante, por quê? Porque o atacante, ele está usando muita tecnologia, e tecnologia de ponta. Então, se nós que estamos procurando defender e nos proteger, também não estivermos usando a vanguarda do que tem de melhor, de tecnologia e de segurança, a gente não vai conseguir ganhar essa guerra, tá? Então, através do SOC, que é esse Centro de Operações de Segurança, é onde nós operamos aqui os nossos serviços, e é a partir daqui onde a gente também consegue entender algum tipo de anomalia, algum tipo de problema que o nosso cliente tem, e fazer uma resposta proativa para ele, mais uma vez, para evitar que ele tenha um grande problema, tá? E segurança não dá para fazer sem inovação, tá? Porque todo dia sai algo novo, realmente impressionante. Se na área de tecnologia a gente já tem essa máxima, na área de segurança parece que ela é dobrada, né? Porque é muito impressionante. E aí eu já caio até num dos temas aqui, já falando um pouco da feira, mas eu vou falar bem mais calmo lá. É engraçado que quando a gente vai para o mercado americano, né, que é onde normalmente as coisas começam lá, né, americano, aí você tem muito ali o mercado israelense, porque tem uma área de pesquisa e desenvolvimento muito forte em Israel, né, porque tem um pessoal muito que foi da área militar e etc., que tem cabeças fantásticas. Mas, olhando para o mercado americano, a gente acaba, muitas vezes, conversando com algumas empresas que estão lá, por exemplo, na RSA Conference, e a gente pergunta, né, que tipo de tecnologia você entrega, que tipo de solução você entrega. E o bacana, muitas vezes, é descobrir que existe uma solução para um problema que você ainda não está nem conseguindo ver aqui no Brasil. Esse é um negócio muito interessante. Isso me chama muita atenção, porque normalmente essa curva vem diminuindo. Há um tempo atrás você via que as coisas que estavam na vanguarda do mercado americano, olhando para a cibersegurança, elas demoravam de 3 a 4 anos para estar aqui com um nível de maturidade maior aqui no Brasil. Essa curva já reduziu, hoje aí é muito mais uma visão minha do que dados de mercado, mas eu já vejo essa curva ali já sendo reduzida pela metade, de 1 a 2 anos a gente já começa a ver algumas adoções de soluções e de tecnologias que nascem no mercado americano e vêm aqui para o Brasil. Mas é legal você enxergar isso, conversar com alguém. Cara, eu não sabia nem que esse problema existia, quanto mais uma solução para esse problema. Então, assim, é muito legal e muito dinâmica essa nossa área. Então, por isso que eu destaco também esse Centro de Inovação e Pesquisa, né? Então, aqui a gente tem uma área de inovação e de pesquisa, porque a gente tem que estar extremamente antenado, tá? E esse antenado significa dizer, muitas vezes, não só estar tentando enxergar os problemas que existem aqui, mas olhando para fora, porque a realidade é essa. Está acontecendo, às vezes, lá fora, vai demorar de 1 a 2 anos para vir para cá, para o Brasil. A gente também tenta entender o que dali é mais importante para que a gente já comece a se preparar, né? Porque na hora que a gente começa a se preparar de uma forma mais proativa, vamos chamar, na hora que aquela necessidade ela vem para o Brasil, a gente já está preparado, tá? Então, esse é um ponto bem importante, tá? E aqui é onde eu quero falar um pouco mais dessa movimentação, tá, de segurança. E aí eu uso muito eu chamo de framework, mas nada mais é do que um conjunto de boas práticas, tá, que é o CIS Controls, está bem aqui embaixo, né, ilustrado por essa foto. E o que é o CIS Controls? Como eu falei, ele é um conjunto de boas práticas, tá, aonde se a minha empresa ela é digital, e hoje em dia, parênteses, quem não é, né? Até mesmo que o meu negócio não seja digital, na maioria dos casos, eu estou tendo obrigações, exemplo, né? Obrigações governamentais que são digitais. Eu tenho que mandar o spread fiscal, eu já tenho que mandar as coisas tudo digitalizadas, né? Então, assim, mesmo que o meu negócio ainda não esteja digital, que eu acho que cada vez mais
a gente não vê mais isso, os negócios cada vez mais digitais, eu tenho as minhas obrigações, normalmente acessórias, que elas são digitalizadas. Né? Então, eu tenho que pensar em, beleza, estamos nessa jornada da digitalização, que hoje é mais do que uma realidade. Né? Como é que eu também faço com que a digitalização não vire um problema para mim? Porque, de novo, mas eu falei logo no começo, a digitalização ela vem para resolver uma série de problemas. E, assim, não dá nem para contar, né? Como eu falei, de você conseguir pegar uma pessoa, de repente, humilde, um governo está conseguindo usar uma tecnologia que já está extremamente difundida, que são os smartphones, para que ele possa realizar uma determinada operação sem precisar fazer um deslocamento, sem precisar, né? Assim, é fantástico isso, é muito fantástico olhando para o que isso pode trazer de benefício para o mundo, tá? Mas eu também abro brechas para a área de segurança, ou para os atacantes, melhor dizendo, que infelizmente não tem pena de ser ninguém, né? Não tem pena de criança, não tem pena de idoso, não tem pena de rico, pobre. O que eles querem é ganhar, tá? E um dado interessante que eu já queria trazer aqui, até estou pegando ele, que eu salvei aqui, esse dado está aqui, número de mercado. Esse dado que é o Brasil, aliás, a América Latina, o mercado de A gente está vendo, segurança... só um ponto, Alberto, a gente continua vendo os 10 pontos da Não, jornada aí, não sei se você está perfeito. colocando alguma outra Não, questão. eu só vou trazer o dado aqui, Ah, tá? Não perfeito, ia nem ok, mudar o ok. slide, mas o dado aqui é o seguinte: o mercado de segurança cibernética na América Latina, em 2024, ele está previsto para 8,92 bilhões. Isso é o mercado de segurança, não é o mercado dos atacantes. Se for o mercado dos atacantes, ele é bem maior, tá? E até 2029, esse mercado deve totalizar 12,48 bilhões, dá um crescimento de quase 7% ao ano. Tá? Então, isso mostra que as empresas vêm investindo mais nessa proteção, detecção e resposta dos ambientes. E um número a mais que eu acho que vale a pena aqui em 2023, o Brasil foi o país mais afetado por crimes cibernéticos na América Latina. Então, o Brasil, eles tiveram Isso é de uma forma geral, pensando mais no usuário final, empresas, tem algum recorte Normalmente para é isso, Alberto? empresas. Normalmente Eu posso empresas. passar. A fonte ela é o Centro de Inteligência Cibernética Intel Digital. Eu posso até passar para vocês depois, mas esse número é um número focado em negócios, tá? Em empresas e incidentes de ransomware, que é o que é o ransomware? É aquele ataque malicioso que ele sequestra os dados da vítima, né? Ele Sequestro de normalmente dados, né? bloqueia a máquina, né, da vítima Em e empresas ele de exige... comunicação, nós tivemos um caso recente aí, no segundo semestre do ano passado, que foi a Record, né? Teve Sim, a um Record, inclusive, grave problema ali de salvo ransomware, engano, né? Uhum. a Record, acho que ela parou até a programação ao vivo dela, salvo engano. Exatamente, chegou a afetar a programação. Agora, Alberto, já temos Claro. algumas perguntas aqui. Por Posso ir favor, à colocando? vontade. Pode? Pode sim. Então vamos Pode. lá. A primeira é a seguinte: você coloca esses 10 pontos de uma jornada para esse ambiente seguro. Alguns deles são, olhando aqui do ponto de vista leigo, que é o meu caso, né, são mais inteligíveis. Então, gestão de Uhum. identidades e acessos, então quem acessa cada tipo de conteúdo, auditoria e controle das contas administrativas e tal, então quem acessa e por que essas contas e tal. Agora, o fato é que quando a gente olha para o nosso mercado, a gente tem desde publishers pequenos, que são, de fato, microempresa, né, até grandes empresas. E aí você começa a ter uma assimetria em relação ao que uma corporação tem em relação a outra, né? Perfeito. E os riscos, eles começam a se comportar de maneira muito distinta também. Ao passo que uma Perfeito. microempresa, ela pode ter uma gestão de acesso muito bem resolvida, que pode ter um corpo de colaboradores muito pequeno, por exemplo, mas, por outro lado, ela não tem pré-requisitos técnicos mínimos para acomodar os dados da empresa. Às vezes você pode ter Perfeito. uma licença expirada de alguma coisa, você pode ter falta de ferramenta para outra e assim por diante. Eu te pergunto,
Daria para você elencar, pensando no nosso mercado, e pensando principalmente em pequenas empresas, vamos partir delas, os pontos que são mais prioritários, mais urgentes do ponto de vista de segurança. Então, Perfeito. imagine uma pequena empresa de comunicação, e geralmente, e até um ponto também que eu frisaria, é que no nosso caso, nós temos empresas pequenas que alcançam muita gente, né? Então, às vezes você tem uma empresa que tem 10 funcionários e que tem um perfil numa rede social com mais de 1 milhão de seguidores. Olha a Perfeito. responsabilidade que está aí, né? Perfeito. Eu queria ouvir um pouco de você isso, pensando, partindo dessas pequenas empresas, você conseguiria elencar dentro dessa jornada aquilo que é mais importante e tentando exemplificar nesse contexto o que é necessário fazer para resolver esses pontos. Elencar pelo Perfeito. menos uns 3 deles, vamos supor, né? Tudo bem. Primeira coisa, eu gosto sempre de começar, e aí a gente tem aqui essa jornada, né, fala dos controles, só que assim, eu costumo dizer que você fazer o básico bem feito, muitas vezes é melhor do que você já está pensando em estar contratando um controle, né, de superproteção. E o que é o básico bem feito? Eu sei o que eu tenho dentro do meu ambiente, que aí entra nessa questão do inventário. Eu já vou falar, muito provavelmente, esses 3 primeiros aqui. Então, eu sei o que eu tenho que proteger, e se eu não sei nem o que eu tenho que proteger, como é que eu vou começar? Por onde eu vou começar, né? Então, aqui eu entender o que eu tenho no meu ambiente, o que eu preciso proteger. Né? E aí, basicamente, aqui eu vou conseguir fazer esse tal desse inventário e eu vou começar a, no mínimo, mesmo que de uma forma mais arcaica, conseguir controlar esse ativo, tá? Então, já fazer isso, muitas vezes, já é um básico bem feito, tá? Mas eu gosto de colocar também que, fora eu ter essa visão desse inventário, eu também preciso saber quem pode acessar o quê, porque muitas vezes a gente se depara, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente acontece em quase que todas as empresas de pequeno e médio porte. Muitas vezes o dono da empresa, né, ou o CEO, ele também tem um acesso administrativo aos recursos computacionais. Por quê? Porque ele é o dono. Só que esse é um dos maiores erros que tem. Por quê? Porque se ele tiver um incidente com a máquina dele, ele vai ter acesso administrativo a todo o ambiente. Então, aqui, por exemplo, uma das boas práticas que nem precisa de Ótimo. um grande investimento é você controlar melhor os acessos. E aí que a gente chama de identidade também, é porque elas estão meio que intimamente ligadas. Né? Uma identidade, eu posso usar uma identidade para acessar diversos ambientes possíveis. Eu posso ter uma identidade que acessa o meu ambiente, um ambiente externo. Né? Então, eu preciso ter essa visibilidade de quem pode acessar o quê. E aí também é um outro aspecto. Acontecem muitos incidentes de segurança, porque imagina que o Alberto teve a senha dele comprometida, tá? Só que, de novo, a minha senha, ela tem permissão para fazer coisas que eu não deveria. Só que está lá, por algum motivo. Qual motivo? Foi dada por padrão, porque não tem essas questões de segregação. Ou então, o Alberto, ele era da área financeira da empresa, ele mudou para a área comercial e depois ele mudou para outra área. E essas permissões do Alberto, elas foram sendo acumuladas. Esse é um grande erro também, que a gente se depara muito na área de segurança. Normalmente, as permissões são sempre acumuladas e não retiradas. A gente vê um grande porém que a gente vê nas organizações é isso, é gente com acesso que não deveria, tá? E entra nessa mesma questão dessas questões de identidade, que é o item 3 aqui, que é justamente o que eu acabei de falar, que é aquela credencial que tem maior poder. Uma credencial administrativa, ela tem um poder que ela é muito maior do que uma credencial comum de usuário, tá? Com essa credencial, é possível você indisponibilizar o ambiente, você matar o ambiente, você apagar todo o ambiente, tá? Então, eu diria que esses 3 primeiros controles aqui, eles são mais básicos, mas eu queria também poder responder de uma forma até mais ampla, tá? Esse mesmo framework que eu estou trazendo, porque, na verdade, aqui o que acontece? Essa jornada do ambiente seguro, que eu estou apresentando aqui, que são 10 controles, tá? Eles são uma adaptação que a Trust Control realizou do SysControl para a nossa realidade comercial, tá? Mas se vocês
tiverem interesse, tá, em procurar sobre o SIS, que é aqui embaixo, é um material gratuito, em português, é claro, ele não é tão técnico, mas é uma disciplina técnica, então, inevitavelmente, mas aqui a gente traz, por que a gente traz ele, tá? O SIS, ele costuma trazer na arquitetura dele lá de informações, ele consegue trazer 3 tipos de negócios, tá? E aí ele posiciona nos grupos 1, 2 e 3. E o que é o grupo 1, 2 e 3? É o quão a minha empresa é digital e o quão ela depende de tecnologia. Então, ele traz no si, se você tem uma dependência mais básica, dentro de cada grande controle desse, porque, por exemplo, o item 1 aqui, inventário e controle de ativos, não é simplesmente algo que eu vou ticar, né, que eu vou dizer, não, eu tenho. Não, eu tenho, na hora que eu explodo isso aqui, eu entro numa série de subcontroles, tá? E aí sim que o CIS ele consegue trazer em uma visão mais organizada, não, se o meu negócio ele não é tão digital, ou seja, ele está no grupo 1, que é os negócios não tão digitais, o grupo 2 é os negócios são medianos, e o 3 é praticamente todo digital. Eu consigo aqui do item 1 exigir só, dos 10 subcontroles, pedir só 2, porque é o que é o mais importante para um negócio pequeno que não é tão digital. Tá? Então, e inclusive nós, nesse trabalho que nós fazemos, a gente consegue guiar também as empresas. Naturalmente, o framework está aí, o framework ele é livre, ele é aberto, né? Mas para que né, uma empresa entenda, ela tem que baixar, ela tem que estudar, ela tem que entender. E aqui a gente está trabalhando todo dia, conversando com os clientes, e aí é algo que já está meio que no nosso sangue, tá? Então, respondendo a tua pergunta, esses 3 controles são os mais básicos, tá? Mas ele tem níveis de subcontroles dentro deles, tá? E aí, na hora que você pega o framework, ele vai te dizer quais os níveis, quais os subcontroles. E muitas vezes, para um negócio pequeno, é possível você fazer muita coisa, de novo, com criatividade. Planilha, né? Fazer coisas que não vai depender de eu ter um grande investimento. Você não precisa fazer grandes investimentos para ter segurança, né? Exatamente. E aí, olha E só, só mais um ponto, tá? Porque a Pois não. segurança também não adianta também a gente pensar e entrar aqui numa paranoia, tá? Porque assim, segurança não tem fim, certo? Então, que a gente precisa sempre pensar num planejamento de curto, de médio e de longo prazo, né? Então, o que eu penso para esse ano? Qual a maturidade que eu quero atingir esse ano? E aí, beleza, e no próximo ano, qual é o segundo nível de maturidade que eu quero? E você vai pensando nessa famosa jornada. Aí sim você vai, né, implementando. Eu sempre gosto de pensa grande e implementa pequeno, porque assim você consegue mostrar resultado e ir crescendo, né, crescendo naquela jornada que você desenhou. Desculpa ter te interrompido aí para te fazer a pergunta. Perfeito, perfeito. Eu acho que você coloca é muito importante que você não precisa necessariamente fazer grandes investimentos para colocar algumas metodologias de segurança em prática, né? Isso aí, é isso aí. A Márcia Miranda, que é jornalista, ela é consultora de comunicação da própria ANER, ela faz uma pergunta interessante pensando também no nosso mercado aqui, ó, ela colocou no chat. Jorge, pode listar algumas ameaças, algumas dessas ameaças e problemas de segurança que sejam preocupantes para empresas de comunicação? E aí ela continua. Estamos às vésperas das eleições. Alguma recomendação sobre segurança para editores? Esse é um ponto muito sensível no caso das eleições, que nós temos inclusive alguns veículos que tratam de questões políticas, né? E aí, automaticamente, você vira um alvo maior, né? Perfeito. Seja em coisas básicas do tipo ataque de DDoS ou coisas mais complexas que a gente nem imagina. O ransomware é um bom exemplo que você citou. Eu queria saber, nessa perspectiva aqui da pergunta da Márcia, daria para citar o que é preocupante para a empresa de comunicação e se a gente deve redobrar os cuidados nas eleições e por quê? Legal, assim, as ameaças, né, que a gente acompanha, ainda o top, né, o top of mind, né, o que está ali no topo da pirâmide ainda é o ransomware, tá? O ransomware é um mercado bilionário, né, na perspectiva do atacante, tá? E é um mercado que vem crescendo. Eu olhei recentemente, eu não lembro o número aqui, talvez eu até consiga fácil também para trazer para vocês, mas ele tem um crescimento muito grande de um ano para outro e tem uma projeção ainda muito grande até 2030 de crescimento, né? Isso
também, o que vem acontecendo também é que a gente, de um tempo para cá, e já me antecipando também a outro tema do RSA, o que está agora na bola da vez é a tal da inteligência artificial, né? Então, o que a gente vem também acompanhando ali são esses ransomware, né, que é um arquivo malicioso, que ele tem uma capacidade de mutação muito grande, tá? A própria inteligência artificial faz com que ele se mude para poder enganar as tecnologias, tá? Isso é muito sensível, porque o humano, infelizmente, não vai conseguir ter essa visão, tá? E a gente também acompanha um crescimento ainda muito forte desses ataques que a gente chama de phishing, né? Que é de eu lançar alguma isca, né, para alguém e conseguir pescar, vamos chamar assim. E aí hoje tem diversas, né? Fora os e-mails, que a gente já estava meio que acostumado a receber e-mails com isso, a gente passou a receber SMS, né? A gente passou a receber mensagens de aplicativos de mensagem, a gente passou a receber, provavelmente vocês devem ter recebido, muitas ligações de banco dizendo que a sua conta foi utilizada, teve uma movimentação no cartão de crédito e que se você não identifica, clique aqui para falar com a central. A maioria, né, desse tipo de coisa hoje são esses ataques que a gente chama de engenharia social, né, ou phishing, tá? Que eles tentam criar um contexto e um sentimento de urgência para que você tome aquela medida de uma forma imediata, e aquela medida normalmente ela gera problemas, né, e prejuízos financeiros, tá? Olhando um pouco mais... Alberto, nesse sentido, eu posso citar alguns exemplos, especialmente no YouTube. Muitos produtores de conteúdo têm os seus canais afetados por roubo ali de credenciais de acesso através de ataques de phishing mesmo. Você recebe um e-mail ali achando que é do YouTube, atualize aqui, logue-se aqui, e quando você vê, você perde o seu controle do YouTube, né? E tem algo mais, que assim, você deu um exemplo onde ele recebe um ataque, um phishing, se passando pelo YouTube. Mas e se ele não se passou pelo YouTube, mas ele ainda assim conseguiu uma determinada credencial, só que essa credencial, ou ela é a mesma para acessar o YouTube, ou a tua senha ela é a mesma. Porque às vezes você, digamos assim, você está usando o teu e-mail, digamos, tem um e-mail do Gmail. Eu uso esse meu e-mail do Gmail para poder me autenticar em diversas aplicações, né, que tem na internet. Só que eu, por ser um cara da área de segurança, o que eu faço? Para cada aplicação que eu tenho, mesmo que eu use o meu mesmo e-mail como login, eu tenho uma senha completamente diferente para cada aplicação. E não é essa a prática que o mercado adota, né? Se você for ver por aí, até uma forma, poxa, eu vou criar aqui uma senha muito difícil. Se eu estou criando uma senha muito difícil, eu vou adotar essa senha para todos os meus aplicativos. Beleza, mas se o atacante descobrir uma, ele tem todas as suas senhas na mão. Então, muitas vezes o cara não detecta a senha do YouTube, mas por você estar usando essa mesma senha como base para tudo, você passa a ter grandes problemas, né? Então, é isso. E empresas de comunicação, mais especialmente, né, a gente tem aí, olhando para veículos de maior porte, tem essa questão do ao vivo, né, de parar a produção do ao vivo, como a gente já viu acontecendo, isso não deixa de ser um efeito colateral. Outros efeitos colaterais que a gente já viu também por aí é de publicações indevidas, seja ele em portais, né, de conteúdo, seja ele no YouTube da vida, que também, e também de redes sociais, porque eu tenho lá, por exemplo, meu Instagram, que ele é ponte para acessar o meu ambiente, né? Eu estou lançando lá uma notícia curta para alguém clicar no link para acessar o meu ambiente, então são Inclusive o preocupações. Leonardo Meirelles aqui no chat, ele coloca algo exatamente nessa linha, né? Hoje, muitas empresas sofrem com tentativas de golpes de cybercriminosos que utilizam domínios conhecidos em campanhas de phishing, que pode ser feito para proteger as empresas barra agências que realizam campanhas online. Eu acho que Perfeito. basicamente é checar em primeiro lugar se o domínio, não apenas do envio do e-mail, mas principalmente do destino, faz sentido, né? Porque muitas vezes você recebe um e-mail que aparentemente parece muito autêntico, você clica ali no link, você vê que o link está .xx alguma coisa que você não tem ideia para onde vai, né?
Perfeito. Isso é, Hoje tem diversas técnicas, tá, que o atacante ele utiliza. Então, assim, o atacante ele pode enviar um e-mail hoje se passando pelo seu e-mail. Isso não é incomum, aliás, é muito comum. Então, o cara pode se sim, passar pelo Alberto, mandar um e-mail para você como se fosse o Alberto, tá? sim. Para proteger esse tipo de coisa, o meu destinatário que teria que ter um controle de proteção para checar se o Alberto é o Alberto. Só que é quase, hoje você mal vê ninguém que investe nesse tipo de tecnologia. Tá? Esse é o primeiro Uhum. ponto. Mas o Leonardo trouxe um ponto interessante, tá? Que esse é um tema quente, tá? Que os atacantes, eles vêm, mais uma vez, criando sites fake, muito parecido com o domínio da empresa. Às vezes mudam um O pelo zero, às vezes coloca um tracinho ali, ou coloca um domínio ponto alguma outra coisa que não é .com.br, e ele acaba, e aí clona. Hoje, clonar um site é muito simples. Na internet você tem uma série de ferramentas que você gratuitamente vai lá, clona, ele baixa o site todinho, clona lá, não é nem um pouco de mistério, tá? E também a gente está vendo um, uma movimentação muito forte de clonagem de perfis, né? Que muita gente, e vocês da área de comunicação, vocês vivem desse mundo de comunicação, né? Então, hoje tem gente que vive, inclusive vive financeiramente só de Instagram, por exemplo, tá? Será que não tem atacantes se passando pelo teu perfil, exatamente igual ao teu perfil, para ele conseguir fazer alguma coisa em seu nome? Aí o que é uma É, coisa em seu eu nome? acho que um bom exemplo, né, nesse sentido, é um uso que ele vai além da questão da segurança, ele passa até por direitos também. Um Perfeito, bom exemplo perfeito. são perfis, a rede social Kawaii é um bom exemplo, né? Uhum. Eu diria um mau exemplo nesse contexto, mas onde você tem uma utilização muitas vezes indevida de produtores de conteúdo e Sim, veículos terceiros. Então, simplesmente você sim. tem uma clonagem do perfil e alguém ganhando viewers barra remuneração em cima do teu conteúdo, por exemplo, né? Isso quando É não tem o exatamente objetivo isso. de um golpe através de inteligência artificial, como o próprio programa Fantástico noticiou há alguns meses, né? Você cria Perfeito, ali, através da imagem de uma pessoa pública, algum discurso para vender alguma coisa. Isso também é um grande problema. perfeito, E aí, nesse sentido, perfeito. eu Aí queria te você, fazer a seguinte pergunta, Alberto. por favor. No sistema bancário, é muito comum, perdão, você ser vítima de algum golpe e a justiça entender que o banco tem responsabilidades, é, tem responsabilidades sobre a fraude que você sofreu. Isso é uma prática que se estende a outras plataformas? Vou te dar um exemplo. Você está ali num sistema, no ERP administrativo, e acontece um acesso indevido e com prejuízo ao dono da conta, o próprio YouTube ou redes sociais. Há um consenso de que a responsabilidade também é dessas plataformas, assim como no caso dos bancos, ou não? Não, eu não venho acompanhando nenhum tipo de consenso em relação a esse tema que você colocou, tá? O que existe hoje, né, que a gente está acompanhando aí, são essas tentativas de regulação, né, das próprias redes sociais, né, essa, esse formato, e aí tem um tema legal, relevante, esse que eles chamam de no inglês, ele chama de takedown, que é de retirar os conteúdos do ar. Né? Isso está muito em alta, inclusive, entra até numa questão política aí que está em alta. Né? Não, o que existe é a possibilidade, né, da gente conseguir automatizar essas remoções de conteúdos do ar, normalmente solicitando para o próprio provedor de conteúdo. Então, Uhum. acionar o YouTube da vida, acionar um LinkedIn, acionar esses provedores de conteúdo para remover esses conteúdos indevidos do ar. Né? Inclusive, isso é algo que está bem em alta também, né? Justamente pegando o gancho do que eu estava falando antes, que era perfis falsos, né? Clonagem de perfil, e notadamente com foco financeiro, né? De
trazer a remuneração para essa outra conta, vender produtos por essa outra conta e não por essa, né? Então, o que é possível hoje, que a gente vê, isso vamos chamar de relativamente simples, se ele for muito bem estruturado, é esse processo de você conseguir fazer com que o atacante seja rapidamente retirado do ar, se ele estiver usando, né, uma dessas plataformas de conteúdo que eu acabei comentando aqui, né? Mas a grande maioria é possível, porque ou você está, se for um site aqui no Brasil, você está regido pelo registro.br, né, MIC-BR. Se for um conteúdo, você pode estar no YouTube, você pode estar no Facebook, você pode estar nas plataformas. Em lugares diferentes, né? Exato. E aí todos eles têm um canal para remoção do conteúdo, e aí esse é um ponto. Se você consegue juntar aquelas informações de uma forma sólida, e você tem uma autorização prévia, né, do interlocutor, vamos chamar assim, que é quem está sofrendo o ataque, vamos dizer que eu estou prestando um serviço para a pessoa A. Se essa pessoa já me autoriza, eu consigo, de uma forma rápida, reunir o conteúdo, criar um dossiê e agir em nome dessa pessoa, já que ela já me autorizou previamente, para que eu, por exemplo, consiga tirar o conteúdo do ar e reduzir o dano, né, que acaba sendo algo ali mais imediato. Tá? Perfeito. E aí, a gente já está chegando no final aqui, para finalizar. Estou ligando aqui meu carregador de bateria, mas tudo continua aqui. Ah, tá bom. Tá bom. Você continua me ouvindo, né? Continuo, perfeito. Já estou aqui. Para finalizar, a Márcia chamou a gente aqui para esse tema, eu acho que é importante, a Márcia Miranda de novo aí, é a questão da RSA Conference, né? Você conseguiria, a gente está no finalzinho aqui, mas você conseguiria elencar dois pontos, pelo menos dois pontos principais que estão em discussão e que provavelmente entrarão na pauta da segurança no próximos meses, no próximo ano? Daria para se aventurar nessa previsão, Alberto? Com toda certeza. Assim, tem um tema que a gente viu na RSA que ele não é um tema descolado da área de tecnologia. Esse tema está sendo falado de uma forma geral. Inteligência artificial. Esse é o que a gente mais escutou lá na RSA. Só que, assim, eu já escutava o tema inteligência artificial em outros anos, mas eu não via algo tão prático, né? E esse ano a gente começou a ver algo prático, né? E aí eu queria também trazer alguns dados sobre esse mercado de inteligência artificial, só para vocês terem uma noção. Sim, a gente tem pouco tempo, mas se você for breve, acho que dá aqui para a gente pegar. Vamos lá. É bem breve. O mercado de inteligência artificial, ele está só começando, né? Só para você ter uma noção, hoje a gente tem aqui cerca de 80 milhões de usuários usando inteligência artificial. Tá? A projeção é que em 7 anos ele esteja com 1 bilhão de usuários. Em telefonia, para chegar em 1 bilhão de usuários, ele demorou 16 anos. E a internet demorou 23 anos para a gente ter 18 bilhões. Desculpa, é 1 bilhão, não é 18, desculpa. 1 bilhão de usuários. Então, estou querendo dizer e tem também nesse cenário aí o uso ocasional, né? Porque, por exemplo, o Google implantou aí na busca do search. Você não sabe nem quem busca alguma coisa ali, será que já é um usuário de inteligência artificial também? Exato, esse é o ponto. E o grande boom agora que a gente vai acompanhar é que já vamos ter aplicações de mercado que você usa, um Google da vida, é uma aplicação, que a gente chama de SaaS. Eles vão ser 100% desenvolvidos com inteligência artificial, ou você vai ter embutido algum recurso de inteligência artificial, então você não vai saber nem que está usando. E aí o grande mote que eu vi nessa feira agora é a IA generativa, os famosos copilots, né? É a forma como você vai interagir com a inteligência artificial para você pedir as informações, ou mesmo para receber insights dela. Exemplo, minha inteligência artificial, quais são os meus principais riscos aqui na minha empresa? Ela vai conseguir mapear aquilo e te trazer. E você vai conseguir, e não agora, que a coisa está começando, vai conseguir saber o seguinte, ok, então mitigue esse risco, implemente um controle que reduza esse meu risco. Então, a própria IA generativa já vai estar entendendo os dados, conectada aos sistemas e já vai conseguir aplicar, né, essas proteções. E, ao mesmo tempo, ela já vai trazer insights para a gente.
está acontecendo isso aqui no seu ambiente, se você não cuidar, ou se você não pedir que eu cuide, ou já vamos fazer um combinado aqui, eu já vou tocar aqui para mitigar esse assunto. Então, assim, o que a gente mais viu na RSA esse ano, tá, são as empresas, e não são Mas empresas dedicadas à IA. Tá? você acha que a inteligência artificial, nesse contexto, ela seria utilizada para ajudar o fraudador a cometer algum tipo de ataque? Ou ela... Perfeito, perfeito. Ou qual é a finalidade em si? O que você imagina aí? Ela já Um uso está prático. ajudando. O uso prático eu tenho o uso do mal, né? Hoje eu tenho alguém, um atacante, que já está praticamente com toda a cadeia de ataque usando inteligência artificial. Ele não precisa mais de vários humanos, várias tecnologias. Ele pede para a IA já executar os ataques, fazer os scans. Então, isso tem um lado negativo. Só que como isso ele está extremamente aplicado nesse lado do cybercrime, se nós não fizermos algo extremamente similar ou melhor, olhando para a área de proteção e detecção de resposta, quem vai ganhar a gente já sabe quem é, são os atacantes. Então, por isso que cada vez mais a gente está vendo a IA com uma aplicação realmente de negócio, né? Mas vai ter sempre, é a mesma coisa, guardar as proporções da arma, né? Acho que quando uma arma foi criada, foi pensado numa proteção, né? Mas a gente está vendo aí uma série de bandidos hoje que acabam usando o controle, essa tecnologia para fazer algo ruim, né? Mas o que eu realmente vi os atacantes, já é realidade para os atacantes. O que a gente está vendo agora são os players de segurança, os grandes players e até players menores, com as suas IAs, né, aumentando esse poder de fogo para que elas consigam ser bem mais efetivos contra os atacantes que já estão usando esse mesmo tipo de tecnologia. Tá? Entendi. Além daí, há algum outro ponto que você gostaria de destacar? Um ponto que eu destaque é o tamanho da feira, né? Acho que esse é um ponto também, acabei não falando, mas assim, a feira, o RSA, a gente viu ali cerca de 41 mil pessoas passando pela feira ao longo dos 3 dias. A comunidade brasileira, que também cresceu esse ano, foi cerca de 650 profissionais da área de cibersegurança também, então cresceu bastante, tá? E cerca de 3.500 empresas que estavam com algum tipo de stand lá no RSA, falando dos negócios, né? E é legal porque a gente sempre vê, de novo, como eu falei, empresas, às vezes até startups pequenas, que criaram um negócio muito de nicho ali, que a gente às vezes ainda nem conseguiu ver qual é o problema que eles ajudam, porque ainda não é uma realidade aqui no Brasil, né? Mas é um pouco disso, assim, de uma forma resumida, é um pouco disso. Perfeito. Alberto, eu agradeço muito. Você quer deixar algum contato seu, e-mail? Perfeito. Bom, eu vou aproveitar para deixar no chat, né? Eu vou falar aqui o meu contato alberto.santos, mas eu vou colocar no site, @trustcontrol.com.br, né? Lá vocês conseguem me encontrar. Eu também estou no LinkedIn, né? Minha rede social preferencial é o LinkedIn, o linkedin.com/in/albertojbs filho. Tá? Eu vou digitar aqui também tudo no chat, mas já para falando aqui para vocês. Fiquem à vontade, se quiserem mandar um e-mail, adicionar, fiquem à vontade. Já estou escrevendo aqui no chat para ficar mais fácil para vocês Perfeito, ver Alberto. esses contatos. Eu agradeço muito a sua explicação aí, cara. Foi muito bom ter revisto você aí nessa edição, né? Eu acho que essa questão da segurança é super importante, então espaço aí para a gente te consultar e voltar a procurar não vai faltar, né? Perfeito, Mas perfeito. agradeço muito a sua disponibilidade e gostaria, inclusive, de informar para todo mundo aí que na semana que vem a Regina Bucco já estará conosco e a convidada da próxima semana será a Rita Almeida, que é diretora de planejamento da Almap BBDO. Ela vai falar sobre longevidade e a busca ali de audiências para os nossos produtos, né? Então, o Café acontece no dia 28 de maio, sempre no mesmo horário aqui, às 15 horas. Agradeço mais uma vez ao Alberto aí, a todo mundo que participou. Gente, uma boa tarde aí para vocês e até semana que vem. Valeu, Alberto. Obrigado, boa tarde.